Você conhece os 4 fenômenos que acabam com um casamento? Então preste atenção nesse vídeo porque eu vou contar para você, com base na pesquisa de John Gottman e sua equipe, com mais de 40 anos pesquisando casais, tirando os elementos que mais acompanharam as separações. E são eles: a crítica, defensividade, palavras evasivas e desprezo. Vamos lá pensar um pouquinho nisso? Na sua relação, você está sempre criticando o outro? Você está sempre buscando aonde ele falhou, aonde ele é vulnerável? Ou você recebe muita crítica? Então, começa a prestar atenção nisso. Esse é um fator muito importante para sanar. Tem que acontecer um movimento para transformar esse hábito que se criou entre vocês. O segundo, então, que ele fala aqui, essa defensividade. Vocês vivem se colocando como vítima, ou justificando, ou explicando demais, com medo da briga, então você fica se defendendo sempre? Se um está se defendendo é porque alguém está acusando. Muitas vezes a crítica ela abre já uma portinha para defensividade, né? Então, se isso está acontecendo na relação, no diálogo, onde sempre há essa necessidade de estar explicando, justificando e quase que pedindo permissão para viver, então presta atenção nessa tua relação também. E respostas evasivas? O que a gente pode entender por isso? É quando não há interesse nesse diálogo, onde qualquer coisa tá bom, tanto faz. Vamos lá naquele restaurante bacana que você gosta. Ah, tanto faz, você que sabe. E a palavra número 4 é a palavra que ele destacou, salientando na pesquisa como o desprezo sendo o que mais leva os casais a se separarem. E ele conta uma passagem da vida dele com a mulher dele. Ele fala que certa vez ele estava, antes de dormir, lendo um livro. E ele estava no último capítulo, quando ia desvendar um mistério. E aí ele ia saber quem é que estava por trás da cena do crime. E aí ele levanta para ir ao banheiro e a esposa dele já estava se arrumando para dormir. Quando ele passa por ela, ele percebe um olhar de tristeza nela. Ela está sentada na cama, com a cabeça baixada, e ele entra no banheiro, pensando o seguinte: ai meu Deus, ela tá triste. Ai, mas se eu puxar assunto com ela agora, ela vai começar a contar, ela vai falar, e eu não vou conseguir ler meu livro, já é tarde, eu tenho que acordar cedo amanhã. E ele fica ali no banheiro pensando naquilo. Ai, mas eu quero ler o último capítulo, é muito importante, né? Eu quero ver isso. Só que daí quando ele sai do banheiro, ele olha para ela e pergunta o que está acontecendo. E ela abraça, chora, conta o que está acontecendo. E aquele momento foi um momento de extrema confiança, onde ela revelou uma dor para ele, que ela estava tendo. Esses momentos de escolha, de eu desprezo o outro, eu desprezo o que está acontecendo na intimidade dessa pessoa que convive comigo, ou eu vou trazer ela para perto de mim, ou ele, né, no caso. Então, esse movimento de olhar para o outro e não desprezar é o que mais faz as pessoas ficarem juntas. É o que mais forma esse elan, esse amor. Isso é amor, isso é estar vinculado. Quando o vínculo vai se dissolvendo, o desprezo é o campeão nessa corrosão. É o desprezo que faz com que uma pessoa se sinta rejeitada, faz com que a autoestima comece a baixar. Então pensa muito nisso, olha bem para as tuas relações, porque elas precisam dessa nutrição. E eu gosto muito de olhar para as 3 energias do amor, que nos apontam como a gente pode nutrir uma relação e também até fazer uma avaliação para ver se essa relação
está de fato nutrida, se existe vínculo de verdade. A primeira energia do amor é a física. Tem que ter conexão física numa relação amorosa, salvo alguns combinados, algumas questões. Mas uma relação amorosa entre duas pessoas, a primeira conexão que tem que ter é física. Tem que ter essa paixão, tem que ter essa química, tem que ter abraço, tem que ter beijo, tem que ter muito carinho todo dia, toda hora estar junto, toda hora estar se tocando. É o toque, é o físico, é na pele. A segunda energia do amor é do pensamento. É uma energia de conexão com o modo de pensar, com os sonhos, com o diálogo, com a conversa. Essa é uma energia amigável, é como se fossem dois amigos. E isso é bem legal porque isso também conecta bastante as pessoas. É os dois olharem juntos, né? Para o horizonte. A primeira energia, os dois olham um para o outro. Na segunda energia, é os dois olharem juntos para o horizonte, os dois caminharem juntos, os dois olharem e fluírem para essa mesma direção. É, ouvir um ao outro, é acolher um ao outro na fala, na comunicação. E a terceira energia do amor, ela é espiritual. Ela é uma energia de conexão mais sutil, onde os dois se conectam com uma força maior que abençoa a relação, que traz para essa relação uma promessa de transcendência, de estar se amando como essência. Eu amo essa essência dessa pessoa. O movimento, a vontade de viver, o éter, aquilo que ilumina os olhos dessa pessoa. É bonito isso, e isso pode manter a chama de uma relação. Agora, se um casal ele começa a ter somente a primeira energia, pronto, ficaram juntos e tem uma baita conexão física, mas as outras não existem. Essa chama fica bem forte e daqui a pouco ela apaga e acaba toda a motivação de estar junto. Se tiver só a segunda força, só a segunda energia, se tornam irmãos, se tornam amigos, se torna muito legal a relação, muito bacana, um sustenta o outro, um cuida do outro, mas não tem chama. A chama é muito fraquinha entre eles. Não tem força de sustentação. E no mundo, em qualquer momento, a primeira energia do amor pode fisgar um deles numa outra relação que se interpõe a essa primeira. E aí acontecem as traições, nesse movimento, porque nós estamos nesse movimento, nesse ritmo como humanos, mas antes de humano nós temos uma condição, uma energia selvagem, uma energia natural que nos coloca no mundo com prazer, com libido, com alterações, né, no movimento sexual, aí conforme passa as estações do ano, o calor, o sol e a música e a iluminação e tudo isso altera os nossos hormônios. Então é preciso nutrir essa relação, senão pode ser que outro movimento venha nutrir, venha chamar, vamos lá, vem comigo. Se você não tá aí no teu casamento e não tem esse fogo, essa primeira energia da paixão, vai prestar atenção nisso, vai estabelecer esse vínculo de novo, vai colocar elementos diferentes para vocês se reencontrarem, porque senão acaba a relação. E se machuca muito daí, né? Porque fica muito vulnerável uma relação somente com essa força. E se uma relação somente com a força espiritual, mais irmandade ainda. Vai se tornando cada vez mais difícil o toque físico,
o abraço, o olhar. E pode também haver muita conexão espiritual, mas aí começa a acontecer uma carência. E aqui, quando há essa conexão espiritual muito forte e há uma compreensão de que cada um precisa seguir sozinho, seguir de alguma forma a sua vida, meditando, sendo monge ou indo fazer votos como sacerdote, como, né, enfim, dentro de alguma religião, ou então consigo mesmo. Então, se dissolve de forma até sutil a relação, sabe? E aí cada um vai seguir ou vai formar uma nova relação com as 3 energias e viver essa intensidade, ou não, ou vai seguir sua espiritualidade mesmo, né? Muitos casais, quando chega numa certa idade, que já não há mais tanta conexão física, mas que houve durante muitos anos, eles migram, e é a natureza, né? Migrando a relação para essa energia ficar mais forte. Então fica a segunda energia e a terceira, né? Isso quando o casamento aconteceu por muito tempo, né? Muitos casais ficam amigos, né? Amigos. E quando não há nenhuma delas, só a convenção. Os piores casamentos foram aqueles que aconteceram com as nossas gerações e muitos ainda, né? Que estão aí hoje acontecendo. Que há no relato das idosas que a gente conversa, que a gente atende, que a gente conhece, de um casamento que não teve nenhuma das 3 energias. Não houve, porque muitas vezes na nossa sociedade patriarcal, os homens iam ter essa primeira energia com outras mulheres, porque a mulher dele não servia para isso, a mulher dele era sagrada, era mãe dos filhos dele, então ele ia ter essa primeira energia com outras mulheres. Aí a segunda energia da amizade, tudo não se desenvolvia, porque como assim eu vou ficar conversando com a minha mulher, eu vou ficar contando meus planos, vamos fazer sonhos, mais ou menos a conversa às vezes podia ficar em torno da casa, vamos viajar, vamos para a praia nas férias, vamos aumentar um pouco esse quarto que está muito pequeno, ó, tá tendo uma infiltração ali no teto, mas isso não é conexão, isso é pessoas morando junto, né? Pessoas que resolveram dividir a casa e moram juntos e mantêm a vida. Isso não é relacionamento. Isso não tem vínculo, sabe? Tem um costume, tem um hábito. E é pior ainda, agora eu tô falando num nível onde não há nada dessas 3 forças. Já é ruim quando falta uma delas. E quando não tem nenhuma, né? E a conexão espiritual, quando ela não existe, né? Um casal fica sempre com aquele vazio, aquela vontade de buscar algo mais, fica sempre sentindo que falta alguma coisa, muitas vezes a depressão se instala, porque a gente sabe, eu não estou falando da questão de igreja, né? A igreja salva, ou então um segmento teológico vai salvar uma pessoa, mas a espiritualidade preenche o encontro consigo mesmo. A potência feminina, ela nutre de uma forma muito especial as relações, porque ela é profunda. Quando uma relação fica profunda, quando os 2 parceiros de um casamento, de uma relação, têm desenvolvida a potência feminina e a masculina em si mesmo. E não quando um desenvolve muito a potência feminina e o outro muito a potência masculina e os 2 se completam, se complementam, assim. E aí isso acaba forjando uma relação que tá dando muito certo, porque ela é mais yin e ele é mais yang, e os 2 se completam, ele faz tudo para ela no campo yang, ela faz tudo para ele no campo yin, e nada vai separar esse casal que parece tão completo. No entanto, quando há o movimento de um dos 2 em ficar um pouquinho mais pleno, em usar essa potência nele que está adormecida, porque o outro acaba preenchendo, essa projeção, né? Acaba acontecendo, mas quando um deles diz assim, epa, mas eu também gosto de fazer isso, não precisa fazer para mim, deixa que eu faço. Opa, o estranhamento começa a acontecer. Muitas vezes no meio da vida, essa plenitude chama o ser.
tanto o homem como a mulher. Ei, tá na hora de você cuidar de você mesma fazer alguns movimentos na sua vida por você. Tá na hora de você ser mais independente. E independente não quer dizer que não precisa ter relacionamento com ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque os casamentos, as relações de duas pessoas que são plenas, que são yin e yang, cada um na sua plenitude, a relação se torna muito superior. As três forças aí, as três energias do amor, da alma, né, que eu falei, as três acabam sendo nutridas, porque eu estou preenchida pelo meu yin e pelo meu yang. E as relações íntimas ficam muito mais prazerosas, porque o toque, a performance, o abraço, o afeto, o carinho, a demonstração é yang, né? Está ali esse movimento e o prazer, a sensibilidade, o estar sentindo realmente aquele momento, deixando que o amor ele se nutra na alma e venha para aquela relação, aquele momento íntimo, torna muito mais potente qualquer intimidade. Além desses olhares pelos quatro elementos ali da pesquisa que mostram o que vai acabar com o casamento, com certeza, né? Também essas três energias da alma, do amor, tem que estar presente num relacionamento. Além disso tudo, é muito importante fazer uma outra avaliação, que é qual é a identidade sua que está se apresentando nessa relação. Porque você pode estar trazendo, movida por um arquétipo, nutrida por um arquétipo interior, a identidade maternal para a relação de vocês. Então, essa identidade de mãe que assume, você é mãe, você tem criança, você teve filho, e de repente você se torna aquela mãezona, você já tem isso, você é assim com seus amigos, você acaba sendo muito assim. Cuidado para você não se tornar a mãe do seu marido, porque não é o papel ideal, não é a identidade ideal para uma relação. Você vai começar a chamar ele de forma miudinha, você vai falar com ele como se ele fosse criança, tratando ele como um bebê, ou então você vai tratar ele com criticidade, como uma mãe de um adolescente, por exemplo. Às vezes até mesmo com desrespeito, como um adulto que ele é, pelas ideias que ele tem, vai menosprezar as ideias que ele tem, vai achar que ele é muito infantil. Não é ele que está infantil, é você que está nesse papel de mãe. E é preciso cuidar muito com isso. É um ajuste de posicionamento, de identidade e tirar do arquétipo materno a nutrição dessa sua relação, desse seu estar na relação como mãe. E também não deixe que o teu parceiro, que a tua parceira seja maternal com você, que faça coisas que você poderia estar fazendo, que tire a tua autonomia, que te torne muito mimada, dependente dele. Não deixe isso, porque ele pode estar se nutrindo ou pelo arquétipo de mãe ou pelo arquétipo de pai também, se tornando aquele paizão para você, cuidando de você, fazendo tudo para você, te chamando de forma miudinha. Você é uma mulher e você precisa se colocar como uma mulher nessa relação. Uma fêmea, né? Uma fêmea que vai, olha para a natureza animal, para o reino animal, como é que funciona a relação da fêmea e do macho. A gente precisa olhar para essa energia e trazer para as nossas relações, porque senão elas vão saindo do contexto de uma relação amorosa entre pessoas que trocam um afeto de forma madura. Isso atrapalha bastante
bastante. E quando a gente vai olhar lá por trás do desprezo, ou pode estar isso, né? Pode estar uma mãe que está muito cansada porque ela tem um monte de filho e ela olha para o marido também como um filho, ou ele olha para a esposa como uma filha mimada, uma menina que ele tem que ficar cuidando, e aí ele não tem mais tanta paciência às vezes, né? Com os ciclos da mulher, e tem tantas ferramentas no meio disso tudo para a gente ajustar esse papel, né? Então não se coloque como filha nem como mãe do seu marido ou da sua parceira. Não se coloque nesse papel, nesse lugar. E dê uma olhada, não custa, na lua que está no céu no momento da sua relação. Olha para a lua cheia como uma grande possibilidade de conexão mais íntima, amorosa mesmo, porque você vai estar com vontade de estar mais perto, de abraçar, de toque, de pegar, de estar muito na intimidade. Aproveita a lua cheia, mas vá se conhecendo em cada lua. Vá percebendo que talvez lá na lua minguante você não queira muito isso não, você queira ficar mais com você. Você até sente uma coisa ruim quando ele toca em você. Não confunda isso como eu não amo mais meu marido. Cuidado, isso pode ser somente um movimento da tua natureza íntima. Assim como a natureza toda aí fora de nós, a agricultura, as marés se guiam pela lua, nós também, nossas emoções então estão totalmente conectadas com a lua. Emoção é o elemento água, e água é conectada com a lua, é regida pela força, pelo magnetismo da lua. Então as tuas emoções vão estar mais para fora na lua cheia, na lua crescente, e as emoções vão estar mais recolhidas ou com necessidade de recolhimento na lua minguante e na lua nova. Preste atenção nisso, faça uma anotação, converse sobre isso com a tua família, com o teu parceiro ou a tua parceira também, para que vocês tenham essa conexão. Marque de passear na lua cheia, marque de fazer muito movimento para fora, encontrem-se com amigos, não se fechem demais na relação de vocês. Deixe que o outro se estabeleça também em algum grupo, que ele tenha atividades, não pode ser só vocês dois. Isso também pesa muito, isso acaba ficando muito fechado, e a qualquer momento que um de vocês faça falta, ou precise viajar, ou faça um movimento mesmo de crescimento na polaridade Yang ou Yin, né, conforme vocês tem as características próprias de cada um de vocês, pode afetar o outro. Então faz o movimento, para um pouquinho, pega esse vídeo, assiste de novo junto com teu parceiro. Isso pode evitar muitas decepções. Isso pode trabalhar muito para fortalecer o casamento. Agora, é claro, os dois têm que querer isso. Os dois têm que estar com muita vontade de fazer isso, de que isso aconteça. Os dois têm que estar achando que vale a pena, que o casamento vale a pena, que a relação vale a pena. Porque aí sim é que mora a energia para os problemas, as dores, os desafios sejam sanados com todos esses olhares e essas ferramentas que eu passei aqui hoje para vocês. Então aproveita mesmo. Faz aí um movimento na tua relação, porque vale a pena. É muito dolorido a separação, é muito dolorido passar por um processo assim. E se a tua relação vale a pena, invista. Invista. É muito bom, é muito gostoso estar vinculado a alguém que caminha junto com a gente. Então esse é um pouquinho das conversas em torno das relações que a gente vai tirando do sagrado feminino, desse assunto que permeia o sagrado masculino e que faz parte do todo, que é o sagrado humano. Fico por aqui. Um beijo para você que me acompanha, curte aí, comenta como é que são essas forças aí na tua relação, tá bom? Conta para nós.